Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu, neste vídeo, vou falar um pouquinho sobre o que é interceptação de tráfego, resolver uma questão e deixar no final do vídeo aí duas questões de linguagens e compiladores. Eu agradeço mais uma vez o Fernando Alves Cunha e o pessoal lá de Bertioga que está acompanhando o canal. Muito obrigado, faça como eles, inscreva-se. Bom, o que é interceptação de tráfego? Consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio de uso de programas específicos chamados de sniffers. Como? Como que isso acontece? Você pode usar, por exemplo, o servidor proxy do seu próprio celular, tem programas para isso, ou uma interface de rede virtual, RVI. Eu vou mostrar na prática, aqui com os prints de tela, usando o servidor proxy. O problema da universidade é que ela basicamente só fala isso aqui, ó, e não mostra, não dá exemplo e acaba ficando aí no esquecimento. Isso é muito importante para que você não tenha problema. Quando você estiver, por exemplo, numa cafeteria, num aeroporto, o aeroporto é muito visado. Tenta não utilizar essas redes no seu celular, as redes abertas. Né? Por quê? A interceptação de tráfego ela vai acontecer na grande maioria das vezes utilizando aí as redes que só usam o protocolo HTTP. Muitas vezes, muito comum em aeroporto. Tá? Se você tivesse utilizando aí uma rede de aeroporto livre, né, essas redes abertas, e alguém estivesse rodando dentro de um celular um analisador de tráfego, provavelmente ele ia conseguir ter acesso aí a alguns dados do seu celular. Tá? Vou dar um exemplo. Um programa específico, você, depois que tem esse programa no seu celular, você configura, primeira coisa, a porta, né, 8080, depois dentro dele a interface, né, pois é 127.0.01, continuando na porta 80, você vai mudar para a porta 8081, especifica o seu endereço de IP, aí colocou aí 192.168.1.102, fez isso, abre o programa dentro do seu celular, as configurações proxy você deixa off, você vai utilizar o modo manual, esse daqui é um iPhone, tá? E automaticamente já está pronto, já está configurado, né? Lembra que o server a gente já escolheu. O que ele vai fazer? A pessoa, eu pulei algumas etapas, né? Não quero ensinar como que faz, mas quem estava nessa rede aí teve, além dos clientes que estavam cadastrados lá, os dados abertos, né? Aqui, por exemplo, o beneficiário e o número de beneficiário. Mais grave que isso, as credenciais foram expostas nessa rede aqui, ou seja, o login e a senha. Como que a gente pode fugir disso, não cair nisso? Primeira coisa, não trafegue nessas redes abertas, tá? Você tem seus pacotes de internet que você paga, use eles, tá? Só em último caso. Segunda coisa, aí é um problema de quem criou a rede, né? Ela não criptografou os dados dos usuários, você viu que foi muito fácil ter acesso no caso aí foi um número do beneficiário, e poderia ter o telefone dele, ou todos os dados, CPF e tudo mais que tivesse cadastrado, porque a gente chama que esses dados foram trafegados em texto plano, ou seja, não tinha criptografia. Você vê, os dados dos beneficiários ou dos usuários não estavam criptografados. Segunda coisa mais importante também, as credenciais também não estavam criptografadas. Então, um jeito de quem vai criar um sistema desse proteger os usuários é criptografar os dados, não deixar em texto plano, como mostrei para vocês, e criptografar também as credenciais. Tá? E para você se defender disso, não usar a rede aberta. Tá? Às vezes muita prefeitura põe na praça,
Eu sei que é um ato de boa vontade, mas a parte de trás disso, quem cria, às vezes não se preocupa muito com isso. No clube, eu já vi estádio de futebol, assim por diante. Então aí vem a questão. Interceptação de tráfego é um dos principais ataques da internet. Selecione a alternativa correta que mostre as características principais desse tipo de ataque. Ele realmente é um dos principais, mas tem o farming, tem o phishing e aí por diante, né? Bom, consiste em adivinhar os dados do usuário. Não tem nada de adivinhar. Você vê que você entra e captura os dados. Tá? Aqui seria... aqui ele já dá a própria resposta, né? São ataques de força bruta. A força bruta, só para você ter uma ideia, ele fica tentando... Ele tem uma biblioteca com uma série de logins e senha e fica tentando quebrar a sua senha, né? Ele dá lá o login, por exemplo, Ask Lecter. Como que quebra? Ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não é essa biblioteca. Ele tenta de novo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí vai tentando. Isso é a força bruta. Na minha opinião, o jeito mais simples de descrever força bruta é isso. Bom, consiste em inspecionar os dados trafegados na rede por meio de uso de programas específicos chamados farming. O problema é que não é farming. No vídeo anterior, vou deixar o link na descrição e no comentário, eu falei o que é farming. Aqui ele pôs uma pegadinha para vocês. Consiste em inspecionar os dados trafegados na rede por meio de programas específicos chamados de sniffers. Sim, no meu exemplo ali eu nem citei qual que foi o sniffer usado. A ideia não é divulgar nada que possa atacar alguém ou quebrar alguma segurança, é dar um exemplo, porque nas universidades você não tem nem exemplo concreto, né? Então seria essa aqui a resposta. Consiste em adivinhar os dados de um usuário específico, não é adivinhar. Você literalmente entra na rede aberta e captura os dados. Você viu que dá para capturar até credencial se não for criptografada, né? São ataques de fraude, de antecipação de recursos, não tem nada a ver. Consiste em inspecionar os dados na rede, os dados trafegados na rede por meio de uso de programas específicos chamados phishing. Não, seria o sniffer. O phishing, dentro do site que eu falo de farming, eu explico um pouquinho de phishing também. Eu vou deixar o link aí para vocês. Cuidado que ele vai tentar fazer você se confundir entre farming, phishing e sniffer. No caso aí é sniffer mesmo. Se você quiser se aprofundar, eu indico aí o livro do Thomas Earl. Tem outros também, né? O canal é composto por playlists. Fique à vontade. Eu agradeço se você pudesse se inscrever e eu vou ficar em silêncio, deixando aí mais 2 questões de linguagens e compiladores para vocês. Muito obrigado. Um abraço de Lecter. Ótima semana. Isso aqui é uma pegadinha, né? Linha aqui, mais linha. Pegadinha, não se faz. Ah, entendi. Olha aqui. Ficou com mais aqui. Pegadinha. Um abraço, pessoal.